2 de janeiro de 2023, mais uma data histórica pro esporte, pro futebol mundial. A gente tá aqui na vila mais famosa do mundo, a Vila Belmiro, que só ficou conhecida assim por causa de um homem, do rei Pelé, o eterno camisa 10 do futebol. Vocês estão vendo a fila aí, gente se aglomerando pro seu último adeus, pra sua despedida, a vossa majestade, a nossa majestade, o rei Pelé. Vocês estão vendo uma tenda aqui, justamente no centro do campo, exatamente no mesmo lugar que em 1974 Pelé se despediu como jogador, jogando contra a Ponte Preta. Foi o adeus aqui na Vila Belmiro. É lógico, hoje o adeus, a despedida é muito mais triste, é muito mais sentida. A gente sabe que o Pelé vai ficar para sempre nos lances, na história, mas hoje o Edson se vai e tá todo mundo aqui, passando para dar o seu último adeus. Claro, autoridades também passando por aqui. O novo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve por aqui. O presidente Lula também é aguardado. Lembrando que o velório vai durar até às 10 da manhã de amanhã. O ex-presidente Fernando Henrique também é aguardado aqui. Autoridades do futebol também passaram. Quem conta pra gente é o Caio Maciel. Boa tarde, Caio. Fala, André, olha, um abração para você, para todo mundo que nos acompanha, né, nesse dia de saudações ao rei, além dessas pessoas que você citou, autoridades internacionais, né, representantes do governo da Coreia do Sul, da Turquia e essas grandes autoridades do mundo do futebol. Gianni Infantino, que ele é presidente da FIFA, esteve aqui presente, ele foi lá prestar as últimas homenagens ao rei, que fez tanto pelo esporte da entidade que ele preside, né, além deles outras autoridades máximas aí, como por exemplo o presidente da CBF e também o presidente da Comebol, todos eles presentes, e o nosso colega José Renato Ambrosio bateu um papo com os três. Vamos ouvi-los. É eterno, o rei é eterno, e estamos aqui com muita emoção, muita tristeza, mas também com um sorriso, porque ele deu muitos sorrisos a todos nós. E claro, como FIFA, vamos homenagear ao rei como ele merece. E o que posso dizer aqui é que vamos pedir a todas as federações, no mundo inteiro, em 211 países, para nomear um estádio em cada país do mundo com o nome de Pelé. Qualquer coisa que a gente faça para comemorar, para homenagear ele, sempre vai ser menos, vai ser pouco, em comparação com o que ele deu para o futebol. Pelé, realmente, ele não tem nenhuma comparação para o que ele realizou aqui na Terra, como atleta, como exemplo. Bom, que a homenagem mesmo é pouca para o rei, né, que fez tanto uma personalidade que transcende muito o esporte. E esse dia hoje, dia ensolarado, né, parece que perfeito aí para as últimas homenagens do rei. Nosso Renato Cury acompanhou como que foi esse primeiro dia do velório do nosso Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé. Castelo cheio para se despedir do rei. Súditos lotaram a Vila Belmiro para ver Pelé pela última vez. 1h56 da madrugada desta segunda-feira, momento exato em que o carro com o caixão do maior jogador de futebol de todos os tempos deixou o Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, em direção a Santos. Obrigado, rei! O rei Pelé. Sob forte esquema de segurança, o corpo do rei seguiu pela rodovia Anchieta até ser recebido com foguetório na entrada da cidade e na Vila Belmiro, perto das 4 da manhã. Quando amanheceu, já era grande a fila formada do lado de fora do estádio. Agora são 8h30 da manhã, fila enorme aqui em frente aos portões 2 e 3 da Vila Belmiro, mais de 1.000 pessoas aguardando a abertura do portão. E aqui o começo da fila. Você chegou aqui quando? Cheguei ontem, 11 horas em ponto, ontem, e estou até agora. Entre as autoridades, o ministro do STF, Gilmar Mendes, foi o primeiro a chegar. O santista falou sobre um telefonema que recebeu de Pelé após o 7-1 entre Brasil e Alemanha em 2014. Ele me ligou por uma razão qualquer e disse: ministro, o que aconteceu? Me explica, o senhor que entende de futebol, fazendo piada. Eu disse: rei, eu não sei. São 10h07 da manhã, abriram agora os portões 2 e 3 aqui da Vila Belmiro. E aí, aos poucos agora, os torcedores que estavam nessa fila, alguns há mais de 20 horas, vão entrando finalmente na Vila Belmiro. Gratidão por quem ele foi pro povo brasileiro, pro meu Santos e pro Brasil. Da janela, Dona Onofra, que mora nessa casa em frente à vila há 45 anos, acompanha a despedida. Jogou tanto aqui na vila como em outra parte, sempre
dando bastante alegria pra gente. O velório está previsto para durar 24 horas. Amanhã, antes de ser sepultado, o corpo de Pelé passará por um cortejo que deve deixar a vila às 10 da manhã. O trajeto vai seguir 2 quilômetros pela praia até entrar na avenida onde vive Dona Celeste, mãe do ex-jogador. O percurso, que deve durar cerca de 40 minutos, termina no cemitério memorial, onde ficará o túmulo de Pelé. Uma das principais visitas do dia foi a de Otávio. Ele e o irmão Gabriel realizaram o sonho de Sandra Regina, filha menos próxima de Pelé, e conheceram o avô um dia antes de sua morte. A gente conseguiu finalizar como perdoando mesmo. Eu acho que é isso, esse é o legado que tem que ser deixado. O perdão, o amor vence todas as coisas. De volta aqui a Vila Belmiro, como a gente viu na matéria, é o Pelé do Santos, mas é o Pelé do Brasil. Torcedores de todos os clubes passaram por aqui. Você vai ver aí camiseta da Portuguesa, do Guarani, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo. O Brasil está aqui. Inclusive tinha um torcedor que veio de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Eu encontrei com ele aqui na fila. Ele estava aqui esperando somente para se despedir do Rei Pelé. Claro que os jogadores identificados com o Santos, como o Elano, o Zé Roberto esteve por aqui, inclusive carregou o caixão ao lado do Edinho, do filho do Pelé. Mas jogadores que jogaram com o Pelé também naquela fase fantástica do Santos estiveram por aqui, como o Manuel Maria e Lima, que são muito próximos, como os da família do Pelé. Alguns outros não vieram, como por exemplo o Edu, que está no sul de São Paulo, não consegue vir. O Mengalvio está com Covid, também não vai conseguir vir. E o seu Pepe, que tem 87 anos, ficou muito abalado com a notícia, muito emocionado. A família preferiu preservar o seu Pepe e não trazê-lo para cá. A gente vai conversar agora com o Zé Renato Ambrosio, que vai falar de mais gente que passou por aqui, está num lugar bem especial da vila. Zé. Fala, Adrioli, tudo bem? Você que tá ligado no GE, ó, esse cartaz diz o seguinte: hoje não trabalhamos porque vamos ver Pelé. É um painel que fica num dos corredores da Vila Belmiro e remete a um cartaz lá da Copa de 70 em Guadalajara, no México. Ninguém ia trabalhar naquele dia porque o Pelé ia jogar e hoje ninguém faz nada porque é dia de prestar homenagens e o último adeus ao rei do futebol. Muitos ex-companheiros do Pelé passando por aqui, o Manuel Maria, que o André disse agora há pouco, um dos mais emocionados, foi inclusive consolado pelo Edinho. Jogadores que viveram das mais intensas emoções ao lado do Pelé, dentro e fora de campo. Clodoaldo, o Abel e o Lima conversaram com a gente mostra um trechinho agora para você que tá ligado no GE. Ele era sempre um exemplo de simplicidade e humildade, porque ele nunca tirou proveito dessa condição de rei do futebol. Ele era o Edson fora do campo, mas dentro do campo ele era o Pelé. Agora ele faleceu o Edson, mas o Pelé é eterno e vai ficar nos nossos corações. Mas as recordações que a gente tem é muito boa, porque havia, fora a obrigação, fora a responsabilidade que a gente tinha no que fazia, havia muita amizade. Até antes dele morrer, dele falecer, sempre houve muita amizade e nós vamos sentir muita falta dele. Era o grande símbolo dessa geração de todas do futebol e o grande ponto de união entre esses ídolos. O velório fica aberto até amanhã às 10 horas da manhã, aberto à visitação do público e também de amigos, familiares e dos ídolos eternos da história do Santos e do futebol brasileiro e internacional. É isso, Zé, é isso mesmo. A gente está aqui nesse lugar onde o Pelé fez a maior parte dos gols dele, 288 gols. Se a gente que teve o privilégio de estar pertinho do Pelé já se emociona de ter tido um contato com ele, imaginem as testemunhas, as pessoas que tiveram o prazer de ver ao vivo Pelé jogando e fazendo gol. Estes olhos sabem muito bem o que viram. Digo, meu Deus do céu, o Pelé tá na minha frente, eu tô falando com ele. Ele falou comigo, eu dei a mão a ele. Eu penso, meu Deus, eu participei um pouquinho dessa história e tenho alguma coisa para contar. Cidinha Campos é jornalista e radialista. Ela foi a única mulher a entrevistar o Pelé no dia do 1000º gol no Maracanã, em novembro de 69. Uma mulher era esquisito no Maracanã. Uma mulher sozinha era crime. Aí eu entro no Maracanã, com um cara maluco do meu lado, que era o meu cinegrafista, e quero falar com o Pelé. E entro, o vestiário é ali, pode entrar. E eu fui no vestiário, abriram a porta, os caras estavam tudo pelados. Os jogadores todos foram um tal de homem virar
para a parede, assim, debaixo do chuveiro. E eu, assim, sem saber mais ou menos o que fazer, eu falei, eu vim aqui entrevistar Pelé. Oi, Pelé. Ele, você é maluca? Ah, tá bom, já já eu vou aí. Ele se vestiu e veio e me deu entrevista. Roberto Assaf é jornalista e escritor, apaixonado por futebol e por Pelé. Eu tive a felicidade de ver o Pelé jogando. E todas as vezes que se anunciava que a presença do Pelé no Maracanã estava próxima, você entrava em transe. Assaf assistiu a vários jogos do Pelé no Maracanã. Mas uma história que ele guarda com muito carinho é a deste autógrafo, que ele conseguiu quando a seleção de 70 estava treinando no CT do Flamengo, no Rio de Janeiro. Quando ele chega na minha frente, que eu olho, eu digo assim, cara, esse cara é o Pelé, ele existe, é ele. Ele é um ser humano, ele é de carne e osso, ele está aqui na minha frente. E ele me cumprimenta. Eu falo assim, como vão os estudos? Estudando direitinho? Vai lá, então, só não vou dar autógrafo para ninguém aqui, então. Hoje em dia é fácil ver jogadas do Pelé na internet. Uma busca simples e já aparecem vídeos e até filmes que mostram em detalhes a história do rei do futebol. Mas na época em que ele jogava, entre as décadas de 50 e 70, quase ninguém conseguia ver essas imagens na hora que quisesse, muito menos ao vivo. Por isso, ver Pelé de perto era tão valioso e muitas pessoas iam aos estádios mesmo quando nem era o time delas que estava em campo. Eu vivi isso, que o Santos, num dado momento, o Santos de Pelé, ele foi mais importante do que a própria seleção brasileira. O cara que morreu ter tornado o futebol definitivamente uma arte. Daqui a pouco a gente volta aqui direto da Vila Belmiro para continuar celebrando, relembrando, vivendo os melhores momentos do Rei Pelé, o atleta do século, o maior de todos os tempos. Nesse final a gente fica pensando tanta coisa para falar nesses últimos momentos que a gente pode estar perto do Pelé, mas Pelé, acho que é só te agradecer. Todos nós que trabalhamos direto e indiretamente com o futebol devemos a você. O Brasil é o país do futebol por sua causa. O brasileiro chama a bola de você por sua causa, Rei. Então, muito obrigado por tudo que você fez pelo nosso país, pelo que você representa. O vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo. Com a camisa 10. Salve o Rei, viva o Rei Pelé para sempre. Obrigado.